O governo do estado autorizou a criação de 28 novas taxas para o Detran, além do reajuste de outras 6. Essa medida faz parte de um pacote de ações para gerar mais renda para o órgão e também para garantir a segurança dos cidadãos. A gente vai conversar agora com Cacá Gouveia, que é o diretor-presidente do Detran, que vai contar. Doutor Antônio Carlos, como é que fica a partir de agora essas taxas? Elas já devem entrar em vigor a partir de 2016, todas elas? Todas elas. Cumprimento a você, cumprimento ao nosso cinegrafista, cumprimento aos telespectadores e dizer que a mudança de comportamento gera possibilidade não só de receita, como também de controle. Então, vou dar um exemplo casual. Placas. O estado de Alagoas não conseguiria controlar as placas dos veículos porque o usuário ia diretamente na loja de placa e lá fazia. E não tinha previsão do Detran cobrar essa placa. Então, o que é que o Detran fez? O Detran agora vai fazer a cobrança da placa e o cidadão simplesmente pega o DARF, o comprovante, vai à loja de placa e lá ele recebe a placa. Com isso aí se acaba a sonegação, com isso aí se há controle, porque a gente não tinha nem controle de quantas placas estavam sendo feitas. Essas mudanças de comportamentos vão gerar para o órgão, obviamente, sistemática de controle. E dentro dessa perspectiva, algumas outras taxas que advêm foi do próprio Denatran, que assim impõe. Por exemplo, nunca tinha havido a questão do controle para a lei do desmanche. Essa lei do desmanche impõe uma sistemática sobre os ferros velhos. Então, nós tivemos que criar 3 taxas, uma para registro dos ferros velhos, uma para monitoramento de peças, uma vez que essas peças agora serão monitoradas pelo órgão, pelo próprio Detran, quando a gente via carros roubados sendo clonados, carros roubados que tinham equipamentos e peças que se vinculavam sem controle. Agora, tudo isso é sistemático. Outra taxa, uma certidão do veículo. O cidadão comprava um carro que não tinha a última procedência ou a penúltima procedência e acreditava naquilo que às vezes ele recebia como sendo uma coisa legítima. Agora tem uma taxa de R$20 que ele puxa uma certidão do automóvel desde a sua origem, sabendo ele de onde foi que o carro foi vendido, qual foi a concessionária, tal, dentro de uma sistemática. Então, tudo isso veio para trazer mais segurança para o usuário e também, obviamente, permitir que o próprio órgão possa reinvestir de uma forma ineta. O Detran está com ônibus atendendo a população na cidade da Barra de São Miguel, vamos a Paripuíra e a Maragogi. Isso tudo gera a possibilidade de aproximação entre o usuário e o próprio órgão, onde vários serviços são disponibilizados. Entre as taxas que foram reajustadas, quais foram elas? Eu sei que tem algumas em relação à questão do depósito do veículo que foi apreendido. Eu queria que o senhor pudesse falar mais um pouco sobre isso. A taxa de utilização do depósito, ela era R$4, subiu para 6. O guincho do interior, são vários os carros que são pegos nas blitz, principalmente da lei seca, e eles não tinham a previsão de um guincho para Maceió. E isso, às vezes, criava um ambiente de suspeição, porque o cidadão dava qualquer dinheiro e aquele carro chegava no depósito, não se sabe como. Agora não, o carro foi preso, ele tem que pagar uma taxa de R$500 e esse guincho vai trazer o carro para o depósito do Detran. E a partir dali é que ele gera essa possibilidade. A vistoria, R$41 é a vistoria hoje cobrada. E a vistoria acresce a R$65. Por quê? Os próprios equipamentos são de ponta. Tecnologia de primeiro mundo, onde não existe mais aquele documento com decalque. E esses equipamentos, obviamente, eles têm um custo de manutenção diferenciado. Entretanto, quero justificar aos alagoanos que essa média foi feita com base dos Detrans do país inteiro e Alagoas se situou, inclusive, a menos. A exemplo da vistoria, ela custa entre R$108, R$120 em outros estados. E aqui nós estamos cobrando R$65. Então, isso tudo foi criado dentro de uma equipe de trabalho, projetando e programando dentro da UPFAL, que é a referência do estado de Alagoas, para que se criasse nessas taxas a possibilidade de acréscimo, não só pelo valor, mas também pela segurança para o usuário. São 75 taxas que já existiam no Detran e essas 28 novas que se agregam não vão ser executadas esse ano, porque existem determinações do Denatran como a criação de um sistema chamado Cineave, que é uma caixinha que se coloca no vidro do carro, no para-brisa, onde vai se monitorar todos os dados do veículo. Mas o estado de Alagoas já saiu na frente criando a taxa. Entretanto, eu só vou executar isso em 2017, dando conta de que eu preciso criar também uma estrutura paralela para poder ter o monitoramento desses veículos. Então, são situações que o governador muito sabiamente e oportunamente colocou, mas com uma certeza de dar mais segurança, de dar mais reforço, de dar mais estrutura aos usuários do serviço do Detran.